Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, estou falando que venho fazer dois pedidos aos senhores, que eu fiz esse canal para todos vocês, mas foi um canal que eu estou fazendo sozinho, sem a colaboração de ninguém. Como o Thiago Ferreira fala, o patrocinador master do nosso canal são vocês, que se inscreve, dão um like e compartilha o canal. E então por isso eu vim pedir aos senhores, que se inscrevam no canal, dê o like e compartilhe o canal. Dessa maneira o YouTube pode expandir nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quiçá para o mundo, para muito mais gente se inscrever no nosso canal. E o segundo favor, eu quero pedir aos senhores que se todo mundo que assistir o canal, se puder colaborar com alguma coisa, que faça um Pix para o nosso canal, qualquer valor. O Pix do nosso canal é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, o Pix do nosso canal, que vocês podem colaborar para ajudar o canal a crescer, do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, no caso de sábado. Eu comecei a ver o jogo, eu acho que o Fluminense ele está jogando nervoso. A bola tá lembrando o time do Fluminense ano passado, que estava na zona de rebaixamento e que não estava se sentindo à vontade para tentar fugir da zona de rebaixamento. Então a bola pegava no pé, queimava, aí queria tocar logo a bola, queria fazer jogada individual, queria tentar fazer logo o gol, aí o nervoso fazia errar o gol, ou devolver para o goleiro ou chutar para fora. Que o Fluminense, ele teve começou o jogo, o Sport melhor, começou melhor, atacou, depois só deu o Fluminense. Mas só que o Fluminense, ele está atacando, mas ele tá com espaço entre as linhas do time, a defesa está afastada do meio campo e o meio campo afastado do ataque. Então toda a bola que o Fluminense atacava, se perder, quando perdia a bola, o que acontecia? O Sport, que tem jogadores bons e rápidos, saía praticamente na cara do gol do Fluminense. Numa dessas bolas, que houve um erro, que o Ignacio foi cobrir, o jogador do Sport saiu pela direita, pela esquerda de ataque dele, direita nossa, de defesa. E o que aconteceu? Ele não teve velocidade, não fez a falta, aí o jogador passou por ele, cruzou e o Freitas também não conseguiu chegar na frente do Pablo, que fez o gol rápido. E eu acho que o Fábio também falhou no lance. O Fábio, que sempre salva o nosso time, e salvou em outras jogadas depois, mas acredito que ele não foi muito bem nessa jogada. E aí o Fluminense ficou mais nervoso ainda, e o Sport ainda perdeu um gol feito depois, que o jogador do Sport chutou, a bola sobrou meio quase do lado para o outro menino do Sport, e que ele tocou, mas a bola bateu na trave e voltou. E o Fluminense no primeiro tempo não ficou bem no jogo.
Ficou nervoso até o final do primeiro tempo. E quando voltou para o segundo tempo, o Fluminense voltou, bem dizer, melhor, né? Começou a tocar a bola, começou a partir para cima. O segundo tempo foi todo do Fluminense, apesar do Sport ter tido algumas chances de matar o jogo também. Mas aí o Fluminense partiu para cima, melhorou um pouco, depois que o Ganso saiu, que o Ganso, ele é um grande jogador, mas ele, por enquanto, ele não fez uma pré-temporada. Então ele está bem abaixo de todos os outros jogadores. Aí ele, quando está em campo, ele praticamente indo para o ataque, ele é excelente, mas na hora de defender ele é um a menos. Então aí o Fluminense fica passando sufoco, né, no jogo. Mas aí o Fluminense melhorou, partiu para cima, teve chance, perdeu o gol. No primeiro tempo o Arias ainda perdeu um gol, né, que acho que foi o Samuel Xavier cruzou, e ele pulou para dar o peixinho, só que ele cabeceou por cima do gol. Mas aí no segundo tempo melhorou. Agora o Renato está cismando também com o Lima. O Lima tá abaixo, não está jogando futebol que sabe jogar também. Ele está, não sei se está pesado, está cansado, está com algum problema o Lima, que ele também não está jogando bem. Aí saiu um jogador que estava meio lento, né, e já estava cansado. Acho que o Renato demorou um pouco para tirar o Ganso. Aí botou o Lima, que é outro cansado, e botou também tirou o Martinelli também, né, e botou o Nonato. E o Nonato atualmente ele está pedindo passagem, cara. Ele já era para ser titular do Fluminense, porque o Hércules não está jogando bem. Mas o Nonato teria que jogar. Eu também acho que na atual escalação do Fluminense, os espaços que o Fluminense está deixando, eu acho que o Bernal tinha que ser titular. Então eu acho que o meio de campo do Fluminense teria que ser Bernal e Martinelli, ou Bernal e Nonato, um dos dois. Mas o Bernal não pode sair, que ele é melhor na marcação. O Martinelli e o Hércules não marcam bem ali na cabeça de área. Então eu acho que deveria ser Bernal e Martinelli, ou Bernal e Hércules, ou Bernal e Nonato. Ou o meio campo poderia ser Bernal, Martinelli e Nonato no momento, porque ir botando o Ganso no final junto com o Lescano, se o time estiver ganhando. Que mais uma vez o Lescano entrou bem. Ele, às vezes, está faltando a ele disputar melhor a bola contra os adversários, mas ele, quando pega a bola, ele está sabendo o que fazer. Ele está melhorando aos poucos. A gente já está vendo a diferença de quando ele chegou para o que ele está jogando agora. Eu acho que até o Mundial ele já deve estar jogando bem melhor. Se não, até o final do ano vai estar arrebentando. Mas ontem eu acho que o árbitro prejudicou bastante o Fluminense também. Esse seu juiz Rafael Rodrigo Klein, e todos eles do Rio Grande do Sul, né? E o VAR também, né? O Daniel Nobre Lins, que aquele lance, no mínimo ele tinha que chamar o juiz para ir no VAR olhar se realmente foi pênalti ou não. E teve uma outra jogada no Arias no segundo tempo, final, mais ou menos no meio do segundo tempo, não, acho que foi no final, que o cara, ele foi no Arias, ele não foi nem tentar pegar a bola, ele foi para derrubar o Arias. Ali não era para amarelo, ali era para vermelho. O VAR deveria ter chamado o juiz pelo menos para olhar a jogada. Ali era para vermelho.
Aliás, foram duas jogadas, teve uma um pouco antes no Arias também, que o Arias ia sair, não era o último homem, o jogador, mas ele largou a bola para ir no Arias, quer dizer, ele fez uma jogada tenebrosa, né? Então era para ser expulso. Então eu achei que o juiz errou. Ele foi muito mal no jogo, mas graças a Deus o Fluminense conseguiu o empate, né? Conseguiu o empate e quem entrou depois também e que jogou muito bem, fez umas 3 ou 4 jogadas pela esquerda e depois fez o gol, foi o Serna. O Serna, numa jogada do Arias, que saiu entrando, driblou o zagueiro, cruzou, o Serna entrou que nem uma bala e cabeceou violentamente para o gol do Sport. Ali aí o Fluminense melhorou, né? Ficou melhor, pressionou o Sport, né? Pressionou o Sport quase não tinha jogada, apesar de sair uma ou duas vezes que poderia ter matado o jogo, mas quase não teve jogada e só deu o Fluminense. Segundo tempo só deu o Fluminense. Aí num cruzamento, numa jogada linda do Arias, ele cruzou, aí o Everaldo veio de trás e testou, fazendo o segundo gol no último lance do jogo, né? O último lance do jogo. E decretando a vitória do Fluminense. O Fluminense até os jogos de hoje está em 4º lugar. Então tá bem. Tirando a derrota do primeiro jogo, que ainda era o Mano Menezes, e o empate do Vitória contra o Vitória aqui no Maracanã. Ali ele já poderia estar bem melhor, né? Se não tivesse tomado aquele gol no finalzinho. Venceu 3 jogos no finalzinho, no apagar das luzes, e tomou empate também no apagar das luzes contra o Vitória. São pontos que vão fazer falta no final, esse contra o Vitória, né? Mas agora é esperar o time descansar hoje para treinar amanhã, que deve viajar. Vai ver quem é que o Renato vai escolher, que ele não deve colocar o time titular, tenho quase certeza disso, para jogar lá na altitude de La Paz, pela Sul-Americana. Contra... Agora esqueci o nome do time. Os times são tão... O São José, para jogar contra o São José lá em La Paz. Ali é um crime jogar bola, né, num lugar como esse, quase 3.000 e poucos quilômetros, quase 3.000 e pouco de altitude, quase 4.000. É um absurdo, isso é um crime. Eles só vão parar de botar jogo nesses lugares quando morrer algum jogador morrer em campo. Mas vamos ver quem é que o Renato vai escalar para o jogo de lá. Essa semana agora acredito que o Riquelme, o Isaac e possivelmente o Thiago Silva já devem começar a treinar no campo. Quem sabe já treinar com os companheiros. Pode ser que o Riquelme e o Isaac já estejam disponíveis para o final de semana, para o jogo do Brasileiro final de semana. Agora para terça-feira não acredito não, mas vamos ver, vamos aguardar os próximos dias, os próximos capítulos do treinamento e da recuperação dos jogadores e da SAF, se tiver alguma notícia também, tá? Feliz pela vitória, mas triste pelos espaços que o Fluminense tem deixado para o contra-ataque dos jogadores. A gente falava tanto do Fernando Diniz, e o time do Renato Gaúcho está deixando os mesmos espaços. É complicado, mas
Bom dia a todos, um grande domingo, até a próxima. Fiquem com Deus.